Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma videoaula de Física 3, onde estaremos tratando sobre alguns exercícios do assunto campo magnético. Faremos algumas questões aqui do campo magnético que é criado por um fio longo e de campo magnético criado por uma espira, beleza? Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. Bom, então vamos lá. Tem aqui mais uma questão bem legal para fazermos. Bom, você tem dois fios retilíneos longos e paralelos conduzem as correntes I1 e I2 como ilustra a figura, que é essa figura aqui embaixo. Bom, sabendo que I1 e I2 é igual a 8 amperes, ou seja, as correntes dos dois fios é a mesma, então determina o campo resultante no ponto P e no ponto W. Então, primeiro vamos calcular o campo resultante no ponto P, né? Vamos resolver a letra A. Bom, então o que é que nós temos na nossa letra A? Eu tenho que verificar o campo magnético criado neste ponto P, né? Então, note, este fio, como ele está saindo do plano, então você coloca na tela o seu polegar saindo do plano. Se você vai estar assistindo na tela aí, em alguma tela, então, se você colocar o polegar saindo do plano, você vai notar que os seus dedos indicador, anelar, o midinho, por aí vai, eles vão ficar de tal forma que siga uma orientação anti-horária, beleza? Então, o campo ele seria assim, ó, seria ao redor do fio nesse sentido, sempre nesse sentido assim. Então, como eu quero no ponto P, então note que este campo vai ser para cima aqui, ó. Campo B1 pelo fio 1 vai ser para cima. Já o fio 2, você vai colocar o seu dedo, o seu polegar entrando na tela, beleza? E você vai perceber que os seus dedos, eles estão dispostos, né? O indicador, o dedo médio, anelar, eles ficam dispostos no sentido horário. De tal maneira que o campo, ele seria assim, ó, ao redor do fio. Nesse sentido, assim. Nesse sentido, ao redor do fio. Beleza? Então, sentido horário. No ponto P, justamente no ponto P, ele seria um campo aqui, ó, para cima também. Não dá para fazer uma seta em cima da outra, né? Eu fiz ela um pouco menorzinha. Embora a gente saiba o seguinte. Opa, a gente saiba o seguinte. As correntes, elas são iguais. E como a distância daqui até o ponto P é a mesma para os dois fios, então, obviamente, os campos também serão iguais. Né? Então, que distância é essa? Se cada quadradinho tem 10 centímetros, então se eu pegar aqui, ó, os 3 quadradinhos, vai dar 30 centímetros. Eu só preciso aqui calcular um dos campos, eu não preciso calcular os dois, porque são iguais, né? Então, ficaria assim, ó, B1 é μ0i sobre 2πd, né? Então, vai ficar μ0, que é 4π, vezes 10 a menos 7. Você pode até dizer, professor, mas não tem μ0 nessa questão, né? A gente acaba decorando, né? Que na outra questão que a gente fez tinha o valor de μ0, mas nas questões geralmente ele dá o valor. E 8 amperes, sobre 2π vezes a distância. 2π vezes a distância. Que é a distância? 30 centímetros. Eu posso deixar essa distância em centímetros de forma nenhuma, né? Tem que passar para metro. Como aqui é 30 centímetros, ó. Então, isso aqui vai dar 0,3, né? Dividindo por 100, 0,3 metro. Então, posso colocar aqui 0,3. Há quem prefira colocar 30 vezes 10 a menos 2, né? Mas tanto faz aqui. Ó, o π, corta com π. 4 vezes 8, 32 sobre 2 dá 16. 16 vezes 10 a menos 7 sobre dividido por 0,3. 16. Deixa eu fazer a conta aqui. Ó, 16 por 0,3 vai dar 53,33. Dá uma dízima, né? Deixa eu reescrever esse 3 aqui. 53,333. Então vai ficar assim.
53,33 vezes 10 a menos 7. Eu posso escrever isso aqui melhor da seguinte forma. Vou dizer que B1, como B2 tem o mesmo valor, né? B1 é igual a B2, que é igual a 53. Eu posso andar duas casas para a esquerda, né? Vai ficar assim, ó, 0,53 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Os dois campos são iguais. Então, o campo resultante no ponto P, como os dois apontam no mesmo sentido, que é para cima, é só somar. B1 mais B2. Quando eu somo B1 e B2, eu tenho aqui 0,53 mais 0,53, né? Vai dar 1,06. 1,06 eu posso aproximar na primeira casa decimal, né? Ao invés de ficar 1,06, eu posso escrever simplesmente 1,1. Pode ser, né? 1,1 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Então, nota, o que é que eu fiz, né? Eu só somei esse 0,53 por ele mesmo. 0,533 somado com ele mesmo fica 1,06666. Então, dá para aproximar por 1,1 vezes 10 a menos 5. E esse seria o campo resultante, né? Falando na direção, a questão não pede, né? Mas se você quiser saber a direção, qual a direção do campo? Ó, a direção é vertical. Vertical. E o sentido? Sentido seria para cima. Para cima. Entendeu? Estou colocando aqui a direção sentido, mas a questão realmente não pede. Como eu sabia que não daria o espaço aqui para fazer, né, a letra B aqui, eu coloquei mais um slide aqui, ó. E nota o seguinte, como é no ponto W agora, eu tenho que calcular qual é essa distância aqui, ó. Qual é essa distância? Isso aqui dá um triângulo retângulo. Eu coloquei aqui, ó, um triângulo, para vocês notarem que dá um triângulo retângulo. Bom, então, como seria esse campo criado pela corrente 1? Coloquei aqui um gifzinho para ficar melhor da gente ver, ó. Seria assim, ó, o campo. Entendeu? Aí, mais uma vez, como eu falei, coloca o polegar como se fosse saindo do plano, né? Apontando para fora da tela. E você vai ver que os seus dedos, eles vão seguir essa luzinha aí que está ao redor do fio, né? Vai seguir os seus dedos, né? O dedo indicador, dedo médio, né? Os 4 dedos da sua mão vai seguir justamente essa luzinha. Note, tem que fazer com a mão direita. Se fizer com a esquerda, fica errado, né? Obviamente fica errado, não tem como. Então, vamos embora. Eu quero saber essa distância ali, né? Que eu vou chamar, como se trata de uma hipotenusa, eu vou chamar de H. H mesmo. E outra coisa, aqui como cada quadradinho tem 10 centímetros, então aqui nós teríamos 30 centímetros. E aqui também nós teríamos 30 centímetros. Eu vou precisar dessa hipotenusa, então já posso calcular ela aqui, ó. Pelo teorema de Pitágoras, h ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então, h vai ser igual a raiz. Ó, 30 ao quadrado dá 900. Vai ficar 900. Opa, espera aí. 900 mais 900. Isso aqui vai dar raiz de 1800, né? A raiz de 1800, ó, raiz dá 42,42,64, né? 42,42 centímetros. Só que eu não quero usar em centímetros, sei que tem que transformar para metro. Eu já posso colocar aqui, ó, 0,42 metros, dividindo por 100, né?
Aí você diz, professor, e para onde for o restante das casas? A gente só usa até a segunda casa decimal, tá bom. Né? Só até a segunda casa decimal, tá bom. Nota que o problema, ele deu até o i como 8,0, mostrando que você pode ir até a primeira casa decimal. Mas pode deixar 0,42 sem problema. Mas se deixasse 0,4 não estaria errado. Pronto, aí nota o seguinte, ó, que quando você for calcular B1 e B2 é a mesma coisa, porque o campo B2 é essa distância do fio, que dá a mesma coisa, que seria H também, né? Do outro lado. Só que como ficaria esse campo magnético, né? Criado pela corrente I1, o campo ele seria assim, ó, o campo B1. Seria assim, ó. B1 seria assim, porque, ó, note, a reta ela tem que ser, o campo ele tem que ser perpendicular a essa reta que liga o fio e o ponto, tá bom? Tem que ser perpendicular. Da mesma forma, né, você teria aqui o campo, o I2, ele criaria um campo assim, nesse sentido aqui. Eu fiz um pouco maior, não foi? Deixa eu fazer aqui menor. Seria assim. O campo B2. Seria assim. Beleza. Aí, você nota que esses campos, eles têm um ângulo aqui, ó, entre eles. A gente tem que saber esse ângulo para... Quando você tem dois vetores que estão na mesma direção, eles somam. No mesmo sentido, né? Se for no sentido contrário, eles subtraem. E assim, quando ele está assim, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir que ângulo é esse aqui, ó. Só que é fácil a gente saber esse ângulo, porque, ó, como aqui é um triângulo isósceles, então se aqui tem 90 graus, então, obviamente, aqui e aqui vai ter 45. Né? Então, se cada um desses aqui é 45, e eu tenho 45 aqui, 45 aqui, então, porque eu tenho 45, né? Porque note que aqui, ó, para poder completar se você pegar daqui, ó, até o outro lado, dá 180, né? Então você tem 90 mais 45, que dá 135, para chegar no 180 dá 45. Então daqui para cá também tem que ser 90 graus. Então os vetores eles estão perpendiculares entre eles. O que é que a gente faz quando isso acontece, né? Primeiro vamos calcular quem é o campo B1. B1, que vai ser igual ao B2, né? Porque o H é o mesmo. Então, B1 vai ser μ0, que é 4π, vezes 10 a menos 7. A corrente I é 8 amperes. E sobre 2π vezes D. O D dá 0,42, que é o nosso H, né? 0,42 metros. Então, fazendo essa conta aqui, ó, você corta π com π. 4 vezes 8 dá 32, por 2 dá 16. E quando você faz tudo na calculadora, você vai encontrar esse valor aqui, ó, 38,1 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, que é igual ao B2. Note que aqui eu não coloquei em notação científica, tá? Eu coloquei, deixei assim mesmo, porque no final das contas a gente faz a... Ó, os dois campos, eles são iguais, né? Como eles são iguais, eu vou dizer que eles são iguais a um valor X. E por que eu faço isso? Porque para calcular o B resultante no ponto W, vai ser a gente usa Pitágoras, né? Vai ser BW ao quadrado é B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Só que B1 e B2 são iguais, né? Iguais a X. Então, BW vai ser a raiz x ao quadrado mais x ao quadrado. Dá 2x ao quadrado. Ao x ao quadrado sai da raiz, então fica x raiz de 2. Beleza? Então, quem é o x? É o 38,1. Quando você substituir, o teu BW vai ficar... eu tenho aqui o resultado já que eu fiz aqui na calculadora. Fica 5,3. Aí aqui eu já coloquei notação científica.
5,3 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Então, note, o campo no ponto W, ele tem essa configuração, né? Você tem que saber calcular a hipotenusa e depois os campos não estão no mesmo sentido. Eles estão no sentido perpendicular um ao outro. Então, quando você tem dois vetores que são perpendiculares entre si, o resultante aqui vai ter que ser encontrado usando Pitágoras. Beleza? Essa parte final aqui não é complicada não, né? Você vai fazendo a calculadora, né? 38,1 vezes raiz de 2. Aí vai ficar algo em torno de 53. Aí você volta a uma casa. Né? Quando você volta a uma casa, aí fica 5,3 vezes 10 elevado a menos 6. Claro, não dá exatamente 5,3, né? Você tem as casas decimais aí que você acaba aproximando. Bom, vamos para as próximas questões. Ó. Questão 4 agora, que é o seguinte. Um fio longo e reto é percorrido por uma corrente elétrica de constante. Se a intensidade do vetor de indução magnética produzido pela corrente a 5 centímetros do fio é B, então a 10 centímetros do fio valerá... Bom, pela a equação do campo magnético para um fio, a gente vê que o campo ele é proporcional a 1 sobre a distância. Ou seja, o campo ele é inversamente proporcional à distância. Se a distância dobra, o campo magnético reduz pela metade, já que são inversamente proporcionais. Então, essa aqui é a letra B. Letra B. Beleza? Essa foi fácil, né? Questão 5. Os pontos A, B e P da figura estão no plano da página. Qual das alternativas melhor descreve uma situação em que é produzido um campo magnético perpendicular à página e para fora da página no ponto P? Então, quero criar um campo magnético nesse ponto P, que é para fora da página, assim. Isso só pode ser possível se eu tiver uma corrente elétrica e para cima. Por quê? Desculpa, para cima não, para baixo. Né? Porque vai ficar, se você colocar aqui o seu polegar, ó, o polegar para baixo, aí bota na tela o polegar para baixo, você vai ver que os seus dedos, indicador, o dedo médio, vai ficar saindo do lado direito dos pontos A e B, que é onde está o ponto P. Como ele quer um vetor que é perpendicular à página e para fora, como é para fora, então a corrente tem que ser para baixo, gente. A corrente I tem que ser para baixo, beleza? Corrente I, ó, tem que ser para baixo. Então, se eu criar uma corrente de A para B, então eu posso ter um campo magnético saindo da página, no ponto P, né? Então, na letra A, ele diz que se você colocar elétrons movimentando-se de B para A, você teria essa situação. Quando eu coloco elétrons para se mover de B para A, para cima, eu crio uma corrente convencional para baixo, né? Que a corrente convencional é no sentido contrário da real. Então, a letra A já seria certa. A letra A já seria certa. Você pode até ir por exclusão, porque as outras letras não têm nada a ver. Uma carga positiva em A e uma negativa em B, ambas em repouso. Carga em repouso não cria campo magnético. Carga em repouso, se tiver em repouso, não cria campo. O campo é zero. Ímã permanente com o polo norte em A e o polo sul em B. Então, se tivesse um ímã assim, né? Tipo, não vou escrever no mesmo lugar ali, mas norte aqui e sul aqui. O campo magnético seria assim, ó. Aí passaria pelo ponto P dessa forma. Né? Seria para baixo, seria para fora da página. Então, ímã não dá para você criar com o campo magnético, assim, com ímã no plano, né? Não tem como criar dessa forma, não. Só seria com a corrente no fio mesmo, que seria a letra A. E letra E também está errado. Bom, aí eu trouxe para vocês também uma questão que utiliza esfira. Tá bom? Essa questão ela é bem completa. Só que, peraí. Pronto, vamos ler aqui, né? Na figura a seguir, representamos duas espiras circulares, coplanares e concêntricas, percorridas por correntes I1 igual a 6 amperes e I2 igual a 8 amperes. Deixa eu botar aqui a figura. Tá aqui.
Então, a corrente 1, ela está no sentido... Deixa eu fazer de preto agora. No sentido horário. E a espira 2 no sentido anti-horário. Quando a corrente está girando no sentido horário, então ela vai criar no centro aqui um campo B1, que é para dentro da página. Para dentro da página, assim. Já a espira 2, como ela é no sentido anti-horário, a corrente, você pode usar até aquela regrinha que eu disse, regra da mão direita, envolvente, invertida. Né? Então, para a corrente 2, por exemplo, seus dedos ficariam no mesmo sentido da corrente, os dedos indicador, dedo médio. Então, o polegar indicaria o sentido do campo, que seria para fora. Seria assim, ó. O campo 1 para dentro e o campo 2 para fora. Então, deixa eu escrever aqui B1 e esse outro aqui B2. Eu não escrevi eles no centro, porque não tem como escrever no centro, né? Senão, teria que escrever um em cima do outro. Não tem como fazer isso. Então, ele diz são dados o R1, que é 30 centímetros, e R2 igual a 20 centímetros. O R2 é menor, né? Sendo B o campo magnético resultante no centro da espira, pede-se o módulo de B. Então, vamos lá. O módulo de B, eu tenho que calcular B1 primeiro, que é μ0 e 1 sobre 2R1. μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. Então, mesmo valor de sempre. A corrente 1 está aqui, ó, 6 amperes. Corrente de 6 amperes. Sobre 2 vezes o raio 1. Quem é o raio 1? 30 centímetros. Eu posso escrever 0,3 ou 30 vezes 10 a menos 2, ou colocar 0,3 mesmo. 0,3. Então, nota, 4 vezes 6, 24. 24 por 2 dá 12. 12 por 0,3 dá 40. 40 vezes π vezes 10 a menos 7. Repetindo, né? 4 vezes 6 dá 24. 24 por 2 é 12. Aí, no final das contas, você divide 12 por 0,3, que dá 40. Então, essa é a resposta do B1. Já do B2, mesma coisa, μ0 e 2 sobre 2, 2R2. Então, ficaria, eu já vou substituir, ó, 4π vezes 10 a menos 7. O I2 é 8 amperes. Tá aqui, ó, I2, 8 amperes. Beleza? E agora dividido por 2 vezes o raio 2. O raio 2 é 20 centímetros, que é 0,2. Então, se quiser colocar aqui, ó, 0,3 metro e 0,2 metro. 0,2. Então, isso aqui vai dar quanto? Aqui vai ficar 4, 2 vezes 0,2 dá 0,4. 4 por 0,4 dá 10, né? 10 vezes 8, 80. Então, fica 80 π vezes 10 a menos 7 Tesla. Só repetindo, né? 4 vezes 8, ó, dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. E 16 por 0,2, ó, 16 por 0,2. Como é que você faz isso, né? Você acrescenta um zero em cima e anda uma casa para frente, né? 160 por 2 é 80. Então, seria dessa forma. Mais uma vez, note que os campos, eles têm sentidos opostos. Então, o campo resultante no centro da espira, campo resultante no centro, vou chamar de C, porque é no centro das duas espiras, vai ser o maior menos o menor. B2 menos B1. 80 menos 40 fica 40. 40π vezes 10 a menos 7. Aqui eu já vou escrever 4π vezes 10 a menos 6. Por que isso? Porque eu andei uma casa para esquerda, né? 80 menos 40 é 40. Ando uma casa para a esquerda, fica 4π. E 10 a menos 6 porque eu andei uma casa para a esquerda. Então, já está aí a resposta da letra A. 4π vezes 10 a menos 6 Tesla.
A letra B, ele quer a direção de B. Nesse caso aí, a direção é PPP, perpendicular ao plano da página. E letra C, qual vai ser o sentido de B? Será que é entrando no plano ou é saindo? Como é que eu faço para ver isso? Eu olho qual campo que é maior, o B2. B2 é maior, então, se ele é maior e o campo gerado pelo fio, pela espira 2 é para fora, então é saindo do plano. Saindo do plano. Beleza? Saindo do plano. Bom, e para finalizar nossa última questão, nós teríamos a junção aí de fio com espira, né? Que seria, nesse caso, o seguinte. Você tem uma espira circular de raio 20 centímetros, é percorrida por uma corrente de 4 amperes, como mostra a figura. Então, tem uma corrente assim, ó, no sentido anti-horário. Como é no sentido anti-horário, o campo que ela gera é saindo da página, tá? Então, vou chamar o campo da espira de B. Aí diz que no mesmo plano da espira há um fio reto e longo percorrido por uma corrente I2, que é 2π amperes. Então, esse fio, como é para a direita, se você pegar e colocar o seu polegar para a direita, no sentido do fio, você vai ver que em cima os seus dedos, os outros dedos estão saindo do plano. Então, no centro da espira, esse fio vai criar um campo também aqui, ó, saindo. Eu vou chamar ele de B'. B' é o do fio e B é o da espira. Então, ele pede a intensidade do campo magnético resultante do centro da espira. Então, vamos lá. Vamos calcular o campo primeiro, o campo da espira, que é o B. O campo da espira é μ0 e I1, nesse caso, sobre 2R, 2 vezes o raio. Então, μ0 fica 4π vezes 10 a menos 7. I1 está aqui 4 amperes, sobre 2 vezes o raio 1. O raio 1 é 20 centímetros, que dá 0,2, né? 0,2. Então, fica 2 vezes 0,2 dá 0,4. 4 por 0,4 dá 10. 10 vezes 4, 40. 40π vezes 10 a menos 7 Tesla. Pronto, já calculei o campo criado pela espira. Agora, o campo criado pelo fio, B' μ0 e 2 sobre 2π. Qual a distância do fio até o centro da espira? Está aqui, ó, D. 2π, D. Então, μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. A corrente 2 é 2π. 2π sobre 2π vezes D. 2π vezes D. O D, ele diz aqui em cima, que é 40 centímetros, que é 0,4. 0,4. Nesse caso aqui, ó, você nota que 2π, você pode cortar com 2π aqui em cima. Então, sobrou o quê? Só 4 sobre 0,4. E 4 sobre 0,4, você faz assim, ó, 4 por 0,4. Anda um zero, bota um zero em cima e anda uma casa. 40 por 4, que dá 10. 10, né? Então, aqui ficou 10π vezes 10 a menos 7 Tesla. Então, como os campos estão no mesmo sentido, o campo resultante no centro da espira vai ser B mais B'. Somando 40 mais 10, 50π. Então, eu posso já colocar em notação científica, né? 50 vira 5π vezes 10 a menos 6 Tesla. Então, essa é a resposta do campo resultante. E na letra B, eu quero saber o sentido do campo resultante. Bom, como os dois estão saindo do plano, então, somando, só vai fazer com que o campo seja maior, mas vai ser saindo do plano.
Aqui nessa questão não se pediu a direção, né? Só pediu o sentido, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu!